Você que acompanha o A Bola Não Para aqui no canal do Fred Júnior, através do YouTube, se inscreva, dê seu like, vai participando aí, manda mensagem, tanto agora no nossa live, como também depois da entrevista já salva. Pode mandar sua mensagem, eu tento responder a todo mundo, sempre importante sua participação aqui com a gente. É uma quarta-feira agitada, com uma operação da Polícia Federal, né, envolvendo, inclusive, com a participação da Interpol, inclusive, envolvendo investigações em relação aí à casa de apostas. As apostas estão regulamentadas aqui no Brasil, mas tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa para ser investigada. Até porque os influencers estão sendo aí sendo alvos de operações, não é de hoje, né? Hoje, mais emblemático, que tem a Deolane, que é a mais conhecida aí, uma influencer que já esteve envolvida em uma outra investigação, né, em outro assunto também, que não é o caso aqui do A Bola Não Para, mas ela, sua mãe, jatinho do Gustavo Lima, e as empresas, né? O Esporte da Sorte e Vai de Bet. E, aliás, Esporte da Sorte, que patrocina, por exemplo, o futebol do Corinthians, tem o futebol feminino do Palmeiras. Vai de Bet foi patrocinador do Corinthians, está dando um rebu aí pro presidente do Corinthians. Ainda respondendo a Vai de Bet, agora tem aí uma investigação para cima. E nosso contato com o doutor Stefano Ferreira, advogado, especializado aí na área digital, tanto redes sociais, plataforma digital, área de apostas, também dos influencers, né, que tem que estarem espertos em relação a poderem estar divulgando algo ilícito, algo que vá prejudicar aquele que acreditar no influencer e apostar ou entrar no famoso e tão aí criticado jogo do Tigrinho. Doutor Stefano, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Gostaria que o senhor falasse aí, primeiro o que o senhor tem de informação, né, o senhor que trabalha nesse sentido, nessa área, né, atua nessa área, o que o senhor tem de informação sobre a operação que aconteceu nesta quarta-feira e que acabou sendo aí assunto, né, durante todo o dia, e continua sendo assunto durante todo o dia, envolvendo essa investigação da Polícia Federal, atingindo o Brasil inteiro, e que mostrou aí a prisão aí que deteve a empresária influenciadora Deolane Bezerra, e eu citando as empresas aí, que são ligadas também com clubes de futebol. Um abraço ao senhor, muito obrigado. Nada, Fred. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Trazer esse assunto que é tão importante e atual, que é envolvendo questões com digitais influencers, que ocorreu realmente essa questão dessa revolução digital. Todo mundo está acompanhando aí, a Bola Não Para, sejam bem-vindos. Vamos trazer aqui muita informação bacana que vai esclarecer você totalmente referente a esses assuntos de jogos de azar, a questão, vamos entrar também no assunto sobre rifa, assunto sobre apostas esportivas e sobre também apostas e jogos ilegais, que existe uma diferença total. Por quê? Até entrando, já aproveitando o gancho, pessoal, vamos logo pai bola, que aqui é bem assim, o Fred já sabe. Seguinte, existe uma grande diferença entre apostas esportivas e legalmente conhecida comumente como as bets. As bets são legalizadas porque são apostas esportivas. O que não é legalizado são jogos de azar, que são essas plataformas. A mais conhecida que é a Fortune Tiger, que é a plataforma do Tigrinho. Tanto que está tendo, essas operações estão acontecendo há muito tempo, Fred. E o pessoal está acompanhando aí. Está acontecendo há muito tempo. O nome dessa operação que foi deflagrada aí pela Polícia Federal, conjunto com as polícias de São Paulo, Polícia do Nordeste, do Norte, a Interpol, chamada Interception, ela traz uma nova ação contra lavagem de dinheiro, contra jogos de azar, onde entra várias coisas também. Entra também questão de associação criminosa, pode acontecer até mesmo o estelionato. Então, o pessoal tem que ficar muito ligado. Hoje a gente acompanha, vê que as plataformas digitais, elas fazem parte do mundo moderno, fazem parte de tudo. Então, o que é mostrado na internet, as pessoas fazem, acaba sendo influenciadas. Vou até colocar um exemplo bem simples, que todo mundo acontece. No final de semana, agora no domingo, eu acordei e não sabia o que tomar de café, Fred. Aí eu olhei, um amigo meu tinha postado que estava na feira comendo um pastel. Automaticamente, eu fui à feira comer um pastel. Então, a gente tem que prestar atenção como esse mundo digital, ele realmente acaba influenciando, trazendo uma ideia realmente na sua mente. E olha que interessante, até olha o ponto que a Polícia Federal pega. Tem um filme que chama A Origem. A Origem tinha uma operação que é com o Leonardo DiCaprio, que ele entrava no sonho da pessoa para colocar uma ideia. O nome correto desse filme, o nome original do filme é Interception. Ou seja, colocar uma ideia na sua cabeça para que você faça achando que é você.
Olha que interessante, hein? É verdade. E até aproveitando, viu, Stefano, porque assim, a gente vê os influencers quando questionados, isso aí pô, você não devia divulgar isso, o jogo do Tigrinho, outras apostas, rifas, pô, você não faça isso. Aí as pessoas, normalmente, até caso de aposta, normalmente as pessoas falam assim, a gente fala, joga com responsabilidade, aí vai da pessoa. Eles tiram a sua culpa e jogam a culpa na pessoa que foi induzida na dica desse influencer, ou jogador de futebol, que também faz propaganda. Queria que você falasse um pouquinho, Stefano. Fred, pra gente ficar um pai bola, para não ficar fala o seguinte, vou pegar o seu gancho. Esses dias eu encontrei uma pessoa e ela falou, joga quem quer, ninguém coloca uma arma na cabeça dele para ele jogar. Aí eu fiz uma pergunta, vamos pegar a questão do tráfico de drogas. Você já viu algum traficante colocando uma arma na cabeça de alguém para usar droga? Não, não coloca. Claro que não. A pessoa usa. O problema é o vício que causa e a destruição da família que traz o vício. Que são pessoas que são viciadas em drogas, viciadas em bebida, assim como viciadas em jogos também. Essa ideia que eles falam, ninguém é obrigado a jogar, é uma coisa que a pessoa está se enganando. Porque a partir do momento que você coloca à disposição uma coisa que pode destruir a outra pessoa, você tem uma responsabilidade, sim. Pode não ser direta, mas indiretamente tem, porque ninguém é bobo. E o que pode acontecer com essa pessoa que indica e a outra pessoa é prejudicada? O que pode acontecer com os influencers aí, hein, doutor Stefano? Hoje eles estão sendo a questão, eles estão tentando se eximir da responsabilidade. O que pode acontecer já está acontecendo. Eles já estão explorando os jogos de azar. O que é interessante é que os influencers eles trabalham através de uma brecha. As plataformas funcionam no Brasil através de uma brecha. Por quê? É proibido os jogos de azar e cassino no Brasil. É proibido, todo mundo sabe. Antigamente tinha até os bingos, lembra quando tinha os bingos? Sim. Aqueles bingos enormes, e foram fechados, não é permitido no Brasil. Porém, a internet, o celular que a gente tem na nossa mão, ele tem uma questão, você consegue chegar em qualquer local e a internet não tem barreira. Com isso, as plataformas estão todas hospedadas em sites internacionais. E as sedes delas estão em paraísos fiscais, como Curaçao, Ilhas Caimã, sempre assim. Aquele modus operandi realmente típico de quê? De lavagem de dinheiro, que são levados para paraísos fiscais. Aí o influencer ele é contratado para fazer a divulgação de uma coisa que está funcionando no Brasil. Inicialmente ele fala que não sabe que é ilegal porque ele vê funcionando, mas acontece que está uma brecha ali. Aquilo ali não funciona no Brasil. Aquele endereço ele é internacional, aquela casa ela é em local internacional. Porém, as pessoas que estão sendo lesadas são brasileiras. Por isso é necessário que o Ministério Público haja em defesa da sua população. E com isso, aquele digital influencer que inicialmente ele poderia até não saber, que a gente está acompanhando os jogos de azar fazem anos que estão sendo explorados na internet. Inicialmente, ele poderia até não saber que era ilegal, mas agora ele já sabe e ele faz, agora tentando se eximir ou se enganar. Só que funciona o seguinte, Fred, a lei ela tem que ser seguida. Não adianta a gente discutir a lei. Falar, mas isso, o influencer agora mesmo me chamou, falou, doutor, mas eu não concordo com isso, porque gira muito dinheiro na internet e no mundo. Então não deveria, o que mais gira isso no Brasil e no mundo não deveria ser ilegal. Aí eu falei para ele exatamente, cara, tráfico de drogas, tráfico de armas, também gira muito dinheiro. Então, só porque está ganhando dinheiro tem que ser legal? Só porque o digital influencer está divulgando aquilo é lei? Não é assim que funciona. A lei ela tem que ser seguida. Aí existe a questão da responsabilização, tanto criminal quanto a responsabilização civil, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que pode haver uma responsabilização de pagar até uma indenização para uma vítima, que comprove. É bem complexo, mas é possível também, que é um crime contra o Código de Defesa do Consumidor, um crime civil, uma questão criminal e tem também a questão moral, né? Com certeza. Até porque essas plataformas digitais, as grandes plataformas, realmente para grandes influencers, têm oferecido valores exorbitantes, valores na casa do milhão. Sim. Queria que o senhor falasse isso, porque vai a questão moral, como o senhor disse, né? Eu posso, tudo bem, eu vou ganhar 1 milhão, mas que se dane as pessoas que forem viciadas, perderam dinheiro. Essa é a troca hoje, moral. Sim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Exato, tem essa questão. Por isso que aí entra aquele ponto anterior que você citou. Olha, mas ninguém é obrigado a jogar. Mas o fato de você oferecer, você induzir aquela pessoa a erro, a destruição, realmente é uma coisa que você tem que ver se os seus valores estão à venda.
Porque hoje o que a gente faz, a gente pode até fazer para quem é espiritualizado, assim como eu, né? E tem a questão espiritualizada e tem a questão também de ser uma pessoa honesta e moral. Ela estar fazendo algo que ela sabe que não é aquilo que funciona, a não ser que existem casos, eu não conheço, a não ser que a pessoa fale, olha, eu jogo e realmente eu ganho e eu estou passando para você o que eu faço. Se você vai fazer, se vai dar certo, eu não posso garantir, mas eu faço e eu ganho. Só que em muitos casos eles é utilizado uma plataforma demo, aonde o resultado ele já é viciado para aquilo, para que seja positivo e que mostre. Aí entra uma questão, ao meu ver, isso muitas vezes, pelo fato de você induzir uma pessoa ao erro, pode ser caracterizado até mesmo estelionato, hein? Tá? Vem muita coisa rolando por aí, vem muita coisa. Tanto de questão de tese acusatória, quanto de tese defensiva. Eu estou lá dentro, eu vejo tudo como funciona. Tanto da questão do que eles estão imputando, eles estão colocando contra o influencer, quanto uma defesa e a brecha que a gente consegue ver que acabam existindo. Mas na verdade a gente vê, né, doutor Stefano, a gente vê quando o influencer vai mostrar, ele sempre mostra coisa positiva que às vezes a gente vê em outros influencers é o mesmo exemplo, até uma coisa até meio grosseira, até no sentido que Sim. A gente acaba até olhando. Então, ou seja, a pessoa que está fazendo sabe que está fazendo uma coisa que não seria legal, né? Exato, não é uma coisa correta, né? Ela sabe que não é correta. Não é correta. Mas aí entra uma questão subjetiva, Fred, da questão das pessoas adorarem o que é fácil. As pessoas quererem, e eu digo até, uso um termo que eu acho um termo ofensivo, mas acaba sendo a realidade. As pessoas, elas parecem que imploram para serem enganadas. Elas querem negócio da China, elas querem fórmulas mágicas para alcançar um objetivo, sendo que não existe, a gente sabe disso. A gente batalha diariamente, a gente luta, a gente trabalha. Eu estou aqui fazendo essa live com vocês, pessoal, eu estava conversando com o Fred, estou em home office, coloquei essa roupa aqui, ó, para vocês, mas por baixo eu estou de short. Mas a gente está falando aqui de uma maneira descontraída para que alcance todo mundo, para saber uma questão que está acontecendo, que está ocorrendo. A gente tem que ver, esse mal vai crescer ou esse mal vai parar. Está envolvendo Interpol, Polícia Internacional, porque acontece a questão da extraterritorialidade, que é uma questão que envolve a questão que vai tentar quebrar sigilo fiscal em algumas ilhas, de acordo com acordos internacionais, entra na questão do nível Brasil, que é federal, e a questão que é estadual, é local. Por muitas vezes o influencer tem uma quantidade de vítimas ou de pessoas que jogam com ele ou acompanham daquela região. Então é uma coisa que acaba afetando a gente direta ou indiretamente. E, doutor Stefano, em relação aos clubes de futebol, né, que o A Bola Não Para sempre fala atrás, lado da esporte, do futebol, em relação aos clubes de futebol, por exemplo, Esportes da Sorte tem, ó, Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio, Palmeiras Feminino, Ceará, Náutico e Santa Cruz, e ainda tem o caso da Vai de Bet, que tem um problema em relação ao Corinthians, onde o embaixador é o Gustavo Lima, que teve aí o seu avião, um dos aviões, né, aqui em São Paulo, acabou aí sendo apreendido. O que pode respingar alguma coisa para os clubes de futebol ou os clubes são vítimas, doutor? Vítimas, eles entram como vítimas, por quê? A questão que tudo está acontecendo de uma forma maquiada, Fred. Vamos lá, por quê? Que nem eu falei, existe a diferença das plataformas das bets, que são plataformas esportivas. Ali é o seguinte, você está assistindo o jogo e vai apostar, o Corinthians vai ganhar de outro time, não vou citar outro nome, vai ganhar de outro time, vamos colocar, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, ou o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Você está olhando o resultado ali, o resultado é incontestável. Olha, tal jogador vai fazer um escanteio e vai marcar o outro, vai fazer o gol. Você está vendo ali, auditável. Aí é permitido essa questão nas bets, nas plataformas, várias opções que você faz de apostas, mas aí existe uma pequena coisa, que lá mesmo nessas plataformas da bet, existe a possibilidade de você também fazer o joguinho do cassino. Diz, aí fala, pô, doutor, por que as bets podem e os joguinhos não podem? Porque as bets, elas são auditáveis. E dizem, eles alegam, as plataformas da bet, que mesmo quando tem esses aplicativos de apostas lá constando na bet deles, aquele aplicativo é auditável.
Falar para você que é, o que não é? Não sei, só um perito para saber. Mas o que é alegado é isso. Aí o que ocorre? Uma questão de um patrocinador. Ele entra, vamos lá. Você torce, você fala o time que você torce, Fred? Eu não falo? Eu falo, eu não escondo, não. Apesar assim, eu acompanhei muito tempo na época da Jovem Pan, viu, doutor Stefano, no Palmeiras, mas eu não sou palmeirense, sou santista. Mas eu acompanhei o Palmeiras, acompanho até hoje o Palmeiras aí, com coberturas diárias aí, com boletins, mas eu sou santista. Eu esqueci o nome do apresentador de um dos programas. Eu esqueci. O Domênico, né? Que é o da energia, o Domênico Gato. Palmeirense. Palmeirense. Roxo. E ele cai. É palmeirense verde. Eles não gostam que fale que roxo, viu, doutor? É palmeirense verde. Palmeirense verde. Palmeirense verde. Desculpa aí, pessoal. Então, entra você lá no seu, chega, você está no seu time e aparece uma proposta de patrocínio. Você olha, o que você tem que olhar é se a empresa ela é legalizada. Se é uma empresa que trabalha de forma legal, que ela tem realmente, está toda regular com as questões fiscais, realmente você analisou ali, primeira coisa, a análise que você fez, tá ok. Mete marcha. A não ser, se futuramente você, a pessoa mesmo, o patrocinado, a empresa patrocinada, ela perceber que aquela empresa não é tão idônea assim, pode ser por livre e espontânea vontade, ela pode romper o contrato. Porém, a gente está falando de questão comercial. Enquanto está entrando dinheiro, ele não se responsabiliza. Quem se responsabiliza são as autoridades. Elas que têm que ver. Se tá vendo ali, ó, o patrocínio é esse, o valor foi passado de patrocínio esse, tá aqui o contrato, só vai constar na minha camiseta. Porque é o seguinte, hoje, eu vou colocar o time quanto os digitais influencers. Os digitais influencers, em algumas coisas, eles não têm responsabilidade, porque eles são os garotos propagandas. E o time, ele também, em algumas situações, ele não vai ter a responsabilidade, porque ele vai ser um garoto propaganda. Vários garotos propagandas de um outro produto. Então, não tem como levar a responsabilização, a não ser que ela seja fundadora ou sócia da plataforma. Aí foge. Até a questão do Gustavo Lima. Se a pessoa, a gente pega o do Gustavo Lima, ou pega até, como estamos falando de esporte, tem gente que curte aí musculação, assim como eu curto, vamos falar do Cariani. Sim. O Cariani, por exemplo. O Cariani pode ser que ele mesmo não tinha tido algum tipo de envolvimento, ou não faça uso do que ele foi acusado. Que era questão de tráfico de drogas, sim, associação ao tráfico. Porém, uma das empresas que ele é sócio faz parte. Então, automaticamente, se você é sócio, você tem responsabilização. Tá. E por exemplo, assim, o pagamento em dinheiro, o pagamento feito dessas bets aos clubes. Se mostrar que o caminho do dinheiro é um caminho ilícito, pode prejudicar o clube de alguma forma, doutor, ou não? Aí só cabe mesmo como vítima e pode-se ter uma rescisão de contrato para que não tenha imagem arranhada. O que é legal, o que aí traz, por exemplo, o caminho do dinheiro. Se ele recebeu o valor, o que manda de fazer toda a fiscalização são as autoridades e o órgão fiscalizador. A responsabilidade direta de qualquer clube é fazer uma análise cadastral daquela empresa. Se ela está ali, está funcionando a empresa, a não ser que seja o seguinte, tem ali o açougue do seu Zé, que é um açougue muito bom, o seu Zé, forte abraço, está assistindo aí, beleza? É um açougue muito bom. Porém, ele vai oferecer um patrocínio de 100 milhões de reais. Você vai falar, poxa, tá certa a documentação do seu Zé, mas aquela portinha pequenininha ali, como ela vai movimentar 100 milhões para pagar? Mesmo que esteja tudo certo, se tem um cheiro e você entrar, aí realmente você demonstrou também que poderia ter um dolo, ou você foi, até mesmo, fez uma forma que você quisesse se eximir, sendo que você sabia do problema. Se for comprovado, tudo é documental. Se nos documentos comprovar que você não tem responsabilidade, tudo bem. Mas se tiver uma questão subjetiva como essa, informando, pô, uma casinha dessa trazendo 100 milhões e você não sabia, desculpa, você vai responder também. E, doutor Stefano, não daria para desvincular essas casas de apostas, não terem os jogos do Tigrinho, esses jogos que estão aí exatamente no alicerce do problema, não deveria tentar desvincular, ou isso não é interessante para quem tem aí o jogo do Tigrinho na sua plataforma? Eu falei, eles estão em cima de uma brecha. Estão em cima de uma brecha por quê? Por que eles estão numa brecha? Deixa eu falar aqui, ó. Um segundo, estou em live aqui e já retorno. Acontece. Então, eles estão em cima de uma brecha, o telefone não para. O telefone advogado digital não para. Eles estão em cima de uma brecha. Eles fazem o quê? A plataforma deles, as bets, elas são autorizadas. E elas colocam lá
esse joguinho lá disponível porque eles utilizam a autorização que eles têm na plataforma Bet. E eles falam, é como a gente falou, eles falam que a plataforma dele, mesmo sendo de cassino, ela é auditável. O maior problema, porque entra o seguinte, Fred, que nem eu falei, a plataforma assim, mas você fala, pô, doutor, mas se fosse esse caso, eles poderiam perder a licença porque está utilizando o aplicativo que não é autorizado. Só que tem aquela brecha, é um aplicativo que ele está localizado em um endereço internacional. Ou seja, então aquela plataforma, assim como as pessoas que estão aqui respondendo por essas empresas de apostas, eles são somente representantes, eles não podem ser responsabilizados. A primeira coisa que eles vão alegar uma questão judicial, ilegitimidade passiva. Olha, só representa uma empresa. Vamos colocar da maneira mais fácil para todo mundo que está acompanhando entender. Sim. Você trabalha como representante de uma empresa de cerveja. Vamos colocar como não tem o patrocínio, a cerveja tudo de bom. Beleza? Tá lá, tem a cerveja tudo de bom. E ela contrata os representantes comerciais que vão aos bares para fazer a venda da cerveja tudo de bom. Ok? Aquele representante ele é só um representante da empresa. Caso tenha algum problema, aquele representante ele pode entrar como vítima também, não como responsável. Então, existem várias jogadas que eles conseguem utilizar como brecha para sair da responsabilização e alguma lesão que possa causar às pessoas que utilizam aquele aplicativo através das bets. Entendeu como é uma coisa? Para mim é muito simples. Para quem está acompanhando deve falar, pô, esse doutor passa muita informação, mas tem que acompanhar o caminho do dinheiro. Você já falou, é o caminho do dinheiro. Sim. E já caminhando na parte final e agradecer muito a atenção do senhor aqui com a Bola Não Para. No caso desses influencers, a gente percebe, né, a Deolane já fazendo sua defesa, a família, no sentido que ela é vítima, ela não é culpada, tal. É claro que, às vezes, a polícia, uma investigação, uma operação, utiliza-se das pessoas mais conhecidas que estão sendo investigadas até para se dar exemplo mais para frente, né, no sentido de punição. O que o senhor acredita que possa acontecer? Porque esse lado do exatamente, eu sou vítima, eu não sou culpada, né? No sentido que a gente vai vendo as pessoas falarem sobre isso. O que o senhor pensa? O senhor acredita que dessa vez o cerco está muito mais forte? Vai ser mais difícil escapar uma operação como essa? Olha, eu vou trazer uma observação muito importante. Eles pegam, na verdade, 10, 100 vezes mais influencers pequenos. Até que tenha uma questão, provas realmente contundentes para ir para cima dos grandes. Porque os pequenos acabam sendo mais frágeis. Mas a grande diferença que vem dos pequenos é a repercussão, que ela é muito menor. Então, eu falo para você, falo seguramente, a polícia ela deve fazer operação em cima de 1.000, 2.000 influencers pequenos para chegar até um grande. Para pegar um grande. Por quê? Porque esse grande eles querem pegar em questões muito mais importantes. Eu sempre vou acompanhando, sempre estou fazendo acompanhamentos, eu tenho muito, incomparável, o número de influencers pequenos que estão respondendo ao número de influencer grande. O que vem é que a mídia acaba tendo muito resultado na questão da mídia. Que vai se fechar, o cerco já está se fechando. A gente não sabe agora se vai partir para um caminho de realmente da regularização ou da extinção desse modus operandi. Porque é uma coisa interessantíssima que eu vou trazer para vocês em primeira mão, hein? Pega aí. Uma pessoa que ela é chamada, de repente ela está fazendo divulgação de jogos de azar, que ela foi presa e vai sair na custódia agora, porque ela não se encaixa nos requisitos da prisão preventiva, ela vai sair. Porém, ela sai cumprindo medidas cautelares. E uma delas, 99,9% das vezes, é que ela não pode fazer divulgação de nenhum tipo de questão daquela forma que ela trabalhava. Pode ocorrer duas coisas. Uma, ela pode ser presa novamente e acompanhar o processo em liberdade. E outra, eles podem pedir a desativação da rede social da pessoa. Então, a pessoa ela fica podada ali. Eles podem utilizar esse método para que os grandes, porque o grande ele vai valorizar a rede social dele, parem de fazer. E assim, os pequenos também vão parando conforme forem chegando. Essa é uma fórmula que eu vejo e é um modus operandi que está sendo colocado, está sendo aplicado pela polícia, tanto que diversos influencers, até mesmo antes de serem presos, a justiça está pedindo a desativação da rede social deles. Isso tem acontecido mesmo. Outras pessoas aí, outros influencers têm perdido as suas redes sociais e depois, eu perdi minha rede, mas na verdade perderam por um motivo exatamente por causa disso, né, doutor? Exato, tem a violação das diretrizes da plataforma e tem os pedidos judiciais também. Doutor, até aproveitando para agradecer muito, e até uma pergunta difícil, porque infelizmente hoje o nosso país está muito polarizado, né?
esquerda, direita, um ou outro, né? Infelizmente, né? Não deveria ser assim. A gente tinha que pensar, não em nome de política, em pensar no nosso país, porque por isso depois ficam tudo. A gente não concorda com tudo que um faz e não concorda com tudo que o outro faz. E depois eles estão tudo junto e já o cara brigou com a família, saiu do grupo de WhatsApp, tem inimizade e os caras estão tudo junto. Mas fala-se muito de regulamentação das redes sociais. O que o senhor pensa? Porque um caso como esse, vai ter gente já com a bandeira. Ah, tá vendo? Se tivesse regulamentação das redes sociais, isso poderia ser evitado. Porque não é só em relação à liberdade de expressão, muito também em relação às apostas, também se fala sobre isso. O que o senhor pensa a respeito? Eu penso não, a minha opinião ela é totalmente fundamentada. É necessária uma regulamentação, Fred. Por que é necessário? Porque é um mundo novo. E o mundo ele é regido por regras, por leis. A gente vê como que eu trago assim, várias situações. A internet é um mundo de muitas oportunidades e possibilidades, mas também muitos perigos. Tem a questão da fake news, tem a questão de aplicação de golpes, tem questão de várias situações que consegue construir ou destruir uma pessoa, a reputação, uma questão pode ser psicológica ou física, tem que haver uma regulamentação sempre. Para ser feita uma regulamentação correta e adequada que vá agradar a todos, isso é o caminho, um denominador comum que a gente tem que chegar. Mas que tem que ter uma regulamentação, isso é fato. Não pode existir um mundo sem regulamentação. A gente tem o mundo real e o mundo digital, eles não se tocam. Mas o que acontece aqui afeta no outro. Então não adianta a gente ter regra aqui no mundo real, mas no mundo digital você pode fazer o que quiser. Opa, pode fazer o que quiser. Sendo que as possibilidades no mundo novo ele é muito maior. Tanto de destruição quanto de construção. Então é óbvio que tem que ter uma regulamentação. Eu trabalho em cima de regulamentações que existem, que é a LGPD, em cima do Marco Civil da Internet, mas é só o início. E muitas formas análogas. Eu utilizo muita comparação. E se fosse no mundo real, aplica no mundo digital, mas tem que ter casos específicos também. E só para encerrar mesmo, e até como uma prestação de serviço, doutor Stefano. O jogo do Tigrinho, rifa, quais o que tem acontecido aí na internet que o povo tem que tomar cuidado, doutor Stefano, para quem está assistindo a gente, tomar cuidado em relação ao que pode aí a pessoa ter um prejuízo financeiro incalculável, vício, o que as pessoas têm que tomar cuidado, até como prestação de serviço aqui, o jornalismo também faz essa parte da prestação de serviço. Eu procuro trazer uma orientação jurídica e informação também, assim trazendo uma possibilidade de raciocínio e de quando a pessoa é informada, ela vai tomar as decisões dela mais embasadas, né? Relacionado a rifas. A rifa, ela não é ilegal, não é ilegal. O que é ilegal é você fazer rifa sem a regulamentação necessária. Você tem que obter uma documentação para fazer aquela rifa. Infelizmente, eu tenho influencers, tenho clientes que eles fazem rifas, eles entregam fielmente. Para mim, o problema não é a pessoa fazer a rifa. Para mim, a pessoa fazer rifa não entregar o prêmio, ou falar que alguém ganhou e não é. Essa questão que para mim é complicado, porque ele já obtém um lucro pela própria venda da rifa. Para que tem que pegar e ganhar mais e enganar as pessoas? Quanto a isso, acho péssimo e eu falo para vocês, procure influencer que vocês confiem. Não sei como, no que vocês se baseiam para confiar em influencers. Eu não sei o que é, porque eu vejo influencers que são totalmente que não são confiáveis e tem milhões de seguidores lá. Adoradores que só falta se matar. Que utilizam alguns temas. Ah, não sei quem venceu, mas quem está vencendo é o cara que está lá ganhando seu dinheiro. Não a sua comunidade. Essa questão é sobre rifa. Sobre jogos de azar, pessoal, não tem saída. É uma coisa que não é regulamentada, não é legal e não tem como acompanhar. Tomem cuidado, que é uma questão que pode destruir a sua vida e destruir a sua família como qualquer vício. Jogo funciona assim. A casa sempre vence. Não existe. Senão em Las Vegas não existiriam aqueles cassinos maravilhosos. E se fosse permitido no Brasil, também ia ser um palácio a cada esquina. Porque a casa sempre ganha. E só para fechar, meu doutor Stefano, eu sempre falo, vou fechar, não fechei, mas eu vi agora até golpe na maquininha de bichinho os caras estão fazendo, até com a garra meio mole para não pegar o bichinho, doutor Stefano. Aí também não é demais, hein? Meu amigo, a gente não consegue, cara, você pode acreditar em tudo. Só para trazer uma situação. Existe agora uma evolução da guerra, que é a guerra digital. E existem pessoas que elas querem pagar para um profissional derrubar a rede social do outro. Esses dias, uma tribo da Amazônia me procurou porque queria que eu desativasse a rede social da tribo vizinha. Então, você imagina...
A guerra, pessoal, olha isso. A guerra não é mais arco e flecha. A guerra é curtida e comentário. Então não duvide de nada, que tudo é possível nesse mundo. É inacreditável. Eu vi essa notícia, falei, olha, até nos bichinhos que normalmente. Tem tudo, ô, meu amigo. Viram brecha, eles vão pra cima. É inacreditável e ver que a ligação não é nem do país, é isso é incrível. Essas maquininhas que vêm aí estão fazendo sucesso. Voltou essa maquininha febre aí nos shoppings aí que a gente vê. Muita maquininha. Tem gente que vai lá e é que tem pessoas que elas são muito suscetíveis a vício, a compulsão. Sim, Ela sim. entra, não consegue sair da frente, né? Pra gente, graças a Deus, vamos agradecer ao Senhor Jesus, né? Que a gente vê isso daí e fala, pô, como pode? Pode até já dar uma jogada e vai embora, mas tem pessoas que não conseguem, são capturadas. É, Né? porque o do joguinho, outro dia até vi no shopping, viu, doutor Stefano? Só para encerrar, mas para ver como que a pessoa fica. A garra até tenta e quando vai sair, cai o bichinho. Então a pessoa fica com aquela vontade. Não, eu vou pegar, quase que eu peguei, eu vou pegar. Aí não para. E fica um negócio sem parar. Primeiro tem que gerar a sensação que você pode ganhar, né? Se gerou a sensação, a pessoa é pega por essa emoção, ela vai até acabar o dinheiro. Mas é isso, meu amigo, tá ótimo. Doutor Stefano, muito obrigado, viu, pela atenção, e um abração e bom trabalho, e vamos voltar a falar, porque esse assunto não vai parar agora e vai ter muito mais coisa aí. É só o começo e sempre está na mídia, e é muito importante a gente trazer informação aqui fundamentada para a pessoa olhar e falar, poxa, meu, na verdade é daquela forma, eu vi ali, ó, e é tudo fundamentado aqui a informação. Vem com a gente, então, se inscreva, deixa o like, manda mensagem, agradecendo ao doutor Stefano Ferreira, que fez mais uma edição agora do nosso A Bola Não Para, que volta sempre para você aqui no YouTube. Siga nas redes sociais, doutor Stefano Ferreira, Dr. Stefano Ferreira no Instagram. Legal, muito obrigado.